Eu jamais na minha vida imaginei que um dia eu iria ler uma notícia falando que alguém estava vendendo a íris do próprio olho. Gente, viralizou na última semana esta polêmica aí sobre as pessoas que estão vendendo sua íris por um valor ali para uma empresa americana. Então, gente, é muito doido isso, olha. E aí eu vi essa pergunta aqui na internet. Vender a íris vale a pena? 5 perigos e por que você deve se preocupar. Gente, isso viralizou de um jeito tão grande nas redes sociais, só se falava disso. Então é isso que a gente vai acompanhar agora, entender o que vai acontecer com quem vendeu a sua íris. Vai acontecer com as pessoas que venderam as suas íris para a OpenAI. Gente, eu fiz um vídeo anterior que repercutiu muito e nos comentários muita gente estava desacreditando do que poderia acontecer no futuro, falando que isso é uma histeria, que isso é uma teoria da conspiração e que é apenas uma tecnologia que está registrando íris para uma nova possibilidade no futuro. Mas eu acho que essas pessoas não sabem qual é a capacidade da nossa íris em controlar acessos a locais, bancos, aplicativos e outras aplicações. Enquanto eu estou falando, eu vou soltar esse vídeo aqui que mostra alguns exemplos de acessos através da íris. Para quem quer saber o que é íris, a íris é essa bolinha do olho aqui que mostra ali, que tem uns risquinhos. Ela tem uma característica muito única. Cada ser humano tem uma íris diferente do outro. É impossível alguém nascer com uma íris parecida com a de outra pessoa. Eu fiz uma busca na internet e vi aqui essa notícia de 2013, que mostrava uma impressora 3D que imprimia em material orgânico orelha, olhos e outros tipos de órgãos. Isso em 2013. Imagine só a tecnologia de impressão 3D para matéria orgânica hoje em 2025. O que acarreta então no futuro para essas pessoas que venderam suas íris para essas empresas como a OpenAI e outras que irão surgir? Se você tiver a sua íris copiada para dentro de um banco de dados com uma ótima resolução, é possível imprimir em um olho orgânico ou sintético com os mesmos desenhos presentes na sua íris. E isso fará com que qualquer pessoa em posse da sua íris tenha acesso a qualquer lugar, contas bancárias, aplicativos e outros tipos de acessos que irão surgir daqui para frente. A gente ainda usa o sistema de leitura biométrica, que é a nossa digital, a impressão digital. Só que a impressão digital é possível você copiar. A pessoa consegue, através de material sintético, copiar a nossa digital e ter acesso a qualquer outro lugar. A íris, não. Não se a pessoa não fizer o que está fazendo, copiando a sua íris por alguns trocados. Ou seja, o risco... Olha só que interessante aqui no comentário, né? Mas por que essas empresas querem a íris? É isso que todo mundo quer saber, né? É isso, exatamente. Quando eles deram uma resposta sobre por que eles queriam uma empresa, eles falaram algo do tipo: a gente quer diferenciar os seres humanos do robô. Essa foi a justificativa. Aí aqui a resposta, né, do Cisco. Ninguém sabe até agora. Estão especulando que é para diferenciar pessoas de robôs no futuro. Porém, é óbvio que não é isso e tem segundas intenções. E aí o pessoal falando aqui de filme, né? Isso é bem caso de filmes de ficção científica, né? É bem diferenciado isso. Mas agora a gente vai ler aqui uma reportagem do jornal Tech Tudo, pra gente entender a fundo, né? Porque tem surgido muitas teorias da conspiração, muitas pessoas falando diversas outras questões, né, sobre isso, mas eu acho interessante a gente ler aqui uma notícia sobre os perigos que está por trás disso. Porque, como a gente viu no vídeo, a gente sabe que cada pessoa tem uma íris, né? E eu acho que antes de vir para essa notícia, era bom a gente ver aqui, né, o que é uma íris. A íris é a área circular e colorida do olho,
que circunda a pupila, controla a quantidade de luz que entra no olho. A íris permite que entre mais luz no olho, aumentando ou dilatando a pupila quando o ambiente está escuro e deixa que entre menos luz, diminuindo ou contraindo a pupila quando o ambiente tiver muita luz. Ou seja, a gente sabe que é a parte ali do olho responsável ali pela entrada de luz. E quando a gente assiste filme de ficção científica, geralmente eles chegam assim, né, perto de equipamentos, então essa íris ali acaba sendo uma porta de entrada e de identificação. Vender a íris vale a pena? 5 perigos e por que você deve se preocupar. Vender a íris se tornou um dos assuntos mais comentados após o projeto WorldD viralizar no TikTok brasileiro. A iniciativa da empresa World Foundation, que tem como um de seus fundadores o CEO da OpenAI, Sam Altman, busca criar uma identidade biométrica universal e está oferecendo recompensa em bitcoins para interessados em disponibilizar o escaneamento do olho. Aqui já começa estranho, né? Tudo começa estranho. Os valores podem ser convertidos para moeda brasileira e chegam a R$700. Apesar de parecer vantajoso, o procedimento pode trazer riscos. A WorldD garante em nota divulgada no site que os dados recolhidos são imediatamente eliminados. Ou seja, ela diz o seguinte, ela vai colher os seus dados e depois ela vai eliminar. Mas ela vai te pagar R$700. Onde é que tá a pegadinha aqui, hein? Quando usuários pedem a remoção das informações do... Ah, tá. Ela vai eliminar esses dados quando os usuários pedem remoção das informações do aplicativo. No entanto, na prática, não há uma forma clara de confirmar como a companhia trata os dados dos escaneados. Além disso, por se tratar de uma transação envolvendo criptomoedas, a instituição afirma que não é possível, do ponto de vista técnico, apagar esses dados e também não somos legalmente obrigados a apagá-los. Nossa, isso aqui é contraditório, né? Ao mesmo tempo, você pode apagar esses dados se você pedir, mas do ponto de vista técnico, apagar esses dados também não somos obrigados a apagá-los, caso sejam negociados em uma blockchain pública abaixo de 5 riscos associados à venda de íris no Brasil. O primeiro, né, eu acho que é o que todo mundo estava ali comentando e todas as pessoas estavam ali com medo, principalmente seria dos dados, né? Dos dados pessoais. Então aqui a primeira seria a perda de controle sobre os dados pessoais. Um dos principais riscos associados à venda da íris é a perda de controle sobre os dados pessoais. A íris deve ser utilizada inicialmente, segundo a WorldD, para o desenvolvimento de um sistema biométrico único, que não poderá ser reproduzido digitalmente por uma inteligência artificial. Esse, inclusive, é o modo de seu imenso atrativo investimento. No entanto, existem dúvidas quanto à forma como essa identidade biométrica pode ser utilizada, inclusive para ter acesso a informações pessoais de usuários, que podem ter seus dados vinculados a esse tipo de identificação adquirido pela empresa. Isso significa que quando você vende aí, né, a sua íris, você automaticamente está dando uma prerrogativa para essa empresa sobre o seu uso, sabe? E você não tem uma proteção real após isso. 2. Risco de vazamento ou roubo de dados biométricos. Uma vez que os dados de identificação da íris coletados pelo projeto são utilizados para fins de criação de novas tecnologias de validação de identidade, não é possível afirmar com segurança o que será feito após esse armazenamento. A empresa afirma que todas as íris analisadas para a criação de códigos biométricos são apagados ou armazenados apenas caso o usuário deseje. Há falta de transparência no uso dos dados e permanece a dúvida se eles são realmente anônimos e criptografados. Em caso de vazamento ou roubo, a pessoa associada
pode ter seus dados acessados por terceiros. Desse modo, não é recomendável a venda de uma informação biométrica confidencial tão importante. Então, vocês percebem que automaticamente quando você dá acesso, né, segundo aqui esse jornal, você realmente, isso aqui não é nem questão do jornal, é uma questão de lógica mesmo. Se você tem armazenado aí uma empresa, um dado pessoal seu, e essa empresa tem um vazamento de dados, automaticamente a sua íris, os dados da sua íris vão estar com outras pessoas. Vigilância em massa. Esse é o terceiro ponto. Outro ponto polêmico envolvendo a possibilidade do uso da íris compradas para vigilância em massa. As informações de identidade individual coletada podem ser usadas para implementação de vigilância de pessoa ou grupos específicos, causando dúvidas sobre os métodos de controle social. Para os casos de vazamento de dados, essa vigilância pode assumir dimensões perigosas, como a oferta de privilégios informacionais ou até casos de exclusão. Gente, isso aqui é sério. Isso aqui é muito sério. Roubo de identidade financeira. Um dos principais usos da biometria, identidade biométrica através da íris, é a proteção de informações ligadas a atividades financeiras recorrentes. No caso de ocorrência de roubo desses dados de segurança informados para um vazamento supostamente global, é possível que informações bancárias valiosas sejam acessadas por criminosos. No pior dos cenários, fraudes podem ser cometidos como solicitações de empréstimos e a realização de operações de compras em cartões sem o conhecimento do detentor da identidade roubada. Esse aqui foi um dos principais pontos que eu vi as pessoas falando muito no TikTok. Elas falando ali sobre essa questão, principalmente aí Imagina tirarem da íris, né? E assim, gente, muitas pessoas estavam na fila para vender a ilha. Olha o tanto. R$700 por isso. Pois é, hoje vamos fazer o reconhecimento da íris que está todo mundo fazendo. Pra quem não sabe, a empresa OpenAI, que é a mesma criadora do ChatGPT, está com um projeto onde eles vão basicamente criar uma identidade virtual através da nossa íris, que é a mesma coisa que uma biometria, cada ser humano tem a sua. E em recompensa eles te dão 48 Dogecoin, que é a criptomoeda deles, na cotação atual está valendo R$700. E aí, gente, bora vender o zóio comigo hoje? Com certeza você já ouviu falar dessa nova onda de vender a íris do olho. Fomos com a cara e com a coragem sem nem entender direito o que era isso, né? Mas pelo que a gente pesquisou acima, eles querem popularizar a moeda deles aqui e pra isso eles estão comprando a íris do nosso olho. O que é super comum, porque que sempre vai ter um doido pra vender. Rosana, é muita coisa. A gente tem que começar do início, né? Queria começar explicando. Que você explicasse pra gente. Nossa, é sério, né? Isso é muito sério. Gente, isso é muito sério. Vamos ver aqui o quinto. Fraude eleitoral. A venda do escaneamento da íris pode servir para situações envolvendo fraudes eleitorais futuras. Esse cenário não existe de momento no Brasil, já que atualmente o sistema eleitoral do país opera com uma impressão digital obrigatória. No entanto, é importante considerar que, com o avanço da tecnologia, torna-se plausível o uso do escaneamento do olho para esse fim. Portanto, com a ampla divulgação dos dados da íris em um sistema eleitoral com o seu uso, é possível ocorrer fraudes, principalmente se houver vazamento. O problema de tudo isso aqui que a gente está vendo sempre é o vazamento de dados. Né? Sempre a gente está indo aí, as empresas brasileiras, né, ocorre muito essa questão aqui no Brasil, vigilância, você vê tipo que os próprios ministérios aí são hackeados, todo ano tem um caso ali de vazamento de dados, sistemas muito grandes como Serasa, por exemplo, já foi alvo de ataque que tem dados de milhões de brasileiros, outros sistemas também têm toda essa questão envolvendo aos dados vazados. Então, o principal, né, a principal questão que eu vejo em relação a isso, sempre essa questão de vazamento. E as informações não são claras. O que a gente está lendo aqui, não fica claro nada para mim. Fica claro para você? A empresa vai te pagar, aí você depois pode apagar seus dados, mas depois você vê ali que tem uma cláusula que eles não são obrigados a pagar. Eles vão usar essa íris para um novo tipo de tecnologia, mas por que eles vão criar essa íris? Usar essa íris existente para criar uma nova, seria isso?
Será que realmente é isso? Quem vai comprovar que não é? Sabe? Então é muito estranho isso daqui. Mas pelo fator financeiro, né? Porque como é que você vai pagar alguém se você consegue criar uma íris digital? Se já tem tecnologia capaz disso. Você já parou para pensar que a sua íris, essa parte única dos seus olhos, pode ser a chave para o maior controle da história? O que eu vou te contar agora pode mudar tudo o que você sabe sobre liberdade. Essa aqui é uma teoria da conspiração, então a gente não vamos ver esse vídeo. Ó, aqui nos comentários tem algo muito interessante. Isso é tão Black Mirror? Pra quem não sabe, Black Mirror é uma série americana. Americana não, é uma série londrina. Brincadeira. É uma série inglesa. Essa série, ela vai tratar sobre o uso da tecnologia e os problemas que isso pode criar na sociedade. Então lá tem toda uma criação mesmo de como que essas informações elas podem ser utilizadas para algo muito maior e algo controverso. Então é uma série muito boa, Black Mirror. É uma série que trata muito bem sobre como que a ganância e empresas usam a tecnologia, né, para criar diversas questões estranhas. Para você ter noção, existe uma empresa que armazena dados da alma da pessoa. Então é uma série muito boa de assistir. É uma ficção usando ali dados, né, da realidade e com as tecnologias podem ser utilizadas. Olha só que legal esse outro comentário aqui. Gente, íris serve como reconhecimento. É como você vender a própria identidade. É isso mesmo. Literalmente. Aí o pessoal fala assim, meu Deus, vai servir para os robôs. Teu celular já faz esse reconhecimento e tu não ganha nada. Uma pessoa falou, né? Porque tem um reconhecimento ali, pela íris. Povo que vendeu tem QI, não, moço. Aqui o pessoal falando que quem vendeu a íris não tem QI. Isso porque hoje em dia você entra no seu banco, redes sociais, casa tudo com sua íris, né? Supremacia QI. Aí o pessoal aqui começando uma discussão que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Vendo ou não, aqui o Brito falando que não vai vender a íris dele. Cara, se vocês soubessem o porquê, essa pessoa aqui deve estar falando... Ah, o pessoal aqui perguntando, mais uma pessoa falando de Black Mirror. Gente, vocês precisam assistir essa série, é muito boa. É muito boa mesmo. Não é vender não, galera, é um cadastro virtual. Se você dá o dado e recebe dinheiro, se chama venda. Exatamente. Pessoal futuramente vai ter que se cadastrar eles para acessar os sites, por exemplo. Ah, tu vendeu o teu e não conseguiu mais acessar? Aí o pessoal começou uma briga aqui. Aí o pessoal falando que já estão cadastrados no sistema do anticristo. Parabéns pela falta de sabedoria. Aí aqui teve muitos comentários, né? O pessoal falando para ler a Bíblia, ler o Apocalipse. Aqui em Portugal tem desde 2023, segundo o Thiago Neto. Gerou polêmica também, mas eu fiz. E todo mês recebo. O que vai acontecer com as informações das pessoas? Imagina alguém do outro lado do mundo aplicar golpes e fraudes milionários com seus dados e você não tem como provar que foi você, que não foi você. Pessoal dizendo aqui, ó, o Wander Luiz, super perigoso. A íris, como a digital, é única, não façam isso, vocês vão se arrepender. Gente, me conta aí o que vocês acham disso. Eu, pra mim, assim, a minha opinião sobre isso é... eu acho absurdo isso. Eu acho uma situação absurda, eu acho que não tem muitas informações ali suficientes para você sair vendendo sua íris. Essas informações que eles passaram são informações que são muito superficiais. Ah, é por causa de robô, então vai ter um ataque de robô no futuro, é isso? Porque é para diferenciar humanos de robô? Então, ainda há lacunas. Eu acho que eu sempre sou a favor da tecnologia, sempre sou a favor da evolução ali da tecnologia. Acho que a tecnologia vem aumentando muito nos últimos tempos, vem facilitando a vida das pessoas. O próprio chat GPT é um chat muito interessante que aí abriu portas para outras IAs, né, daí da Microsoft, enfim, outras que estão sendo ainda produzidas, né, para ajudar ali e facilitar
Eu sempre sou a favor da tecnologia, mas eu acho que tudo tem um limite. Tudo tem um limite quando você tá falando sobre pessoas individuais, pessoas únicas. E eu acho que usar esses dados, assim, é muito sensível. E a pessoa, para vender, ela precisa pesquisar muito sobre isso. A pessoa precisa entender muito sobre essas questões ali envolvendo, porque é um dado muito sensível. É você vender sua identidade, igual eu vi no comentário ali. Então, esperemos, né, que ficamos aqui na esperança de que esses dados sejam utilizados com cautela e cuidado e que não haja um vazamento de dados, desses dados tão sensíveis das pessoas. É isso, pessoal, esse foi o nosso vídeo e eu vejo vocês no próximo. Fui!